Oi, eu sou o Rafael Sanzio e seja bem-vindos a essa conversa novamente aqui. O assunto de hoje que eu quero abordar é principalmente a referência de tratamentos hormonais em crianças que estão sofrendo de disforia de gênero. Isso no Brasil parece algo novo, mas já vem acontecendo, é claro. No entanto, isso é muito perigoso. Olha essa reportagem aqui do The Times no Reino Unido. Agora foi aberta uma sindicância lá no Reino Unido para investigar os dados de 9 mil pacientes, crianças, que passaram por tratamentos hormonais e tiveram consequências gravíssimas. Se você pensa que isso é brincadeira, isso é muito sério. Eu entrevistei o Dr. Marcus Evans, que é ex-chefe do Instituto Tavistock, esse aí que está dizendo na reportagem, que já alertava isso desde muito tempo atrás, porque ele justamente pediu demissão por isso, ele e outros médicos. É assim, se uma criança, quem não sabe o que é disforia de gênero, é quando uma pessoa não se identifica com o sexo dela biológico. Isso é uma desordem mental. No entanto, isso foi retirado lá do manual da OMS. Por que será, né? Porque talvez o lobby político que existe lá é gigantesco. O Dr. Marcus Evans, principalmente, já alertava há muito tempo atrás a associação, por exemplo, da disforia de gênero com autismo ou a esquizofrenia. Pacientes que tinham um quadro clínico anterior a ser diagnosticado com disforia de gênero eram diretamente direcionados para tratamentos hormonais. E isso piorava ainda mais o quadro clínico desses pacientes, até porque os tratamentos hormonais são destruidores. Existem inúmeros testemunhos, existem até organizações aqui fora de destransicionados que passaram por tratamentos hormonais e tiveram a vida completamente devastada. Essa ideia de tratamentos hormonais não é atual. Ela, por exemplo, já havia hormônios para o uso, por exemplo, de travestis na época, desde 1920. E a primeira vez que foi usada a palavra trans foi pelo Dr. Harry Benjamin em 1957, no livro dele Fenômeno Sexual, que eu já li também, é um absurdo atrás do outro. No entanto, o que se prega hoje, inclusive na corte nos Estados Unidos, é a intenção de hormonar crianças. A Rachel Levine, eu acho que 2 semanas atrás, num congresso dos democratas lá nos Estados Unidos, disse que a intenção dela principal era cuidar de crianças trans abandonadas. Quer dizer que só existe crianças trans abandonadas. E como é que essas crianças trans sabem que são trans? Será que elas estão sendo aliciadas sexualmente por ONGs? Fica aí a pergunta. E não só o Dr. Marcus Evans, mas também outros médicos ao redor do mundo que eu tive a oportunidade de conversar, a sua preocupação referente a essa indústria de tratamentos hormonais. Se você não sabe, esses tratamentos são tão destruidores que isso apenas causam dor. Mulheres, principalmente que passam por tratamentos hormonais, elas são impossibilitadas de ter orgasmos, elas têm muita dor, causa uma destruição terrível. Inclusive, eu já falei para você que existe a organização de destransicionados. Mas tudo isso é sustentado por teorias, como eu já falei para vocês, e eu também logo vou publicar o meu livro e você vai ter uma ideia melhor de como isso funciona. Isso tem sido promovido pelas Big Techs, nas redes sociais. Não sei se você já percebeu que o aumento de disforia de gênero é devido ao bombardeio de informações através de redes sociais. Procura aí na internet as clínicas que fazem a transição de crianças nos Estados Unidos. Eles contam isso como se fosse a coisa mais bonita do mundo, mas quando na verdade causa muita dor. Por exemplo, a vida útil de um transexual que passa por esses tratamentos é entre 5 e 10 anos, no máximo. Depois elas são esquecidas. E essas pessoas têm que sempre estar passando por tratamentos hormonais. Aí você acha que isso só acontece no vizinho. No entanto, essas coisas, a disforia de gênero, tanto nas redes sociais, isso dentro das universidades já é tratado como a coisa mais comum do mundo. Nas universidades, as universidades elas estão sendo infantilizadas para tratar as pessoas desordem mentais como se fosse a coisa mais normal do mundo. É por isso que você vê que hoje é proibido falar de gordo. Mas existem pessoas gordas e isso é um risco sério para a saúde. Elas têm que se tratar. Se você acha que isso é brincadeira, até pessoas surdas hoje que pretendem usar o aparelho que vai fazer elas voltarem a ouvir, as narrativas dentro das universidades dizem que existe um genocídio das pessoas surdas. Para você ter
ter ideia de quanto está irracional as teorias dentro das universidades. Aí eu pergunto para você, a gente tem que se calar para isso? Obviamente não, porque o futuro da sociedade, da estrutura que a gente vive, depende desses jovens. Se os jovens estão sendo persuadidos, enganados e manipulados aí por esse caminho de desequilíbrio mental, qual será o futuro da sociedade? Será o futuro lá dito por George Orwell em 1984, no livro dele, ou lá do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo? É por isso justamente que não só eu, mas como você, até mesmo os cristãos, porque isso está dentro da igreja, a aceitação de teorias irracionais, principalmente as teorias críticas sobre o racismo, sobre as questões de gênero, sobre as outras questões que são colocadas. Nós, seres humanos, nascemos com a percepção de saber o que é certo e o que é errado, graças ao quê? À nossa espiritualidade e também a Bíblia é um exemplo. A Bíblia é um livro antigo que não serve de nada. Quando foi que Moisés recebeu lá nos 10 mandamentos, não matarás? E isso faz ecos até hoje na nossa sociedade, porque naquela época não funciona assim. Ontem eu estava discutindo com um amigo, porque ele é católico, mas ele é todo cheio dessas ideologias na cabeça dele, e ele me questionar. Como o evolucionismo ele pode afetar a minha fé, Rafael? Se o evolucionismo pode ser provado. Eu falei, quem foi Charles Darwin? Como foi promocionada a inclusão do evolucionismo, da seleção natural, dentro das universidades ou dentro da sociedade? Será que foi algo natural ou será que foi algo justamente o que está acontecendo hoje, que a gente tem que aceitar que uma mulher possa ser um homem e que um homem possa ser uma mulher de pênis? Isso é completamente irracional e a gente tem que questionar isso sim, porque o nosso futuro depende disso. Enquanto eu estava escrevendo o meu livro, eu entrevistei uma mãe. Obviamente eu não vou falar o nome dela e provavelmente ela nem vai saber que eu estou falando dela. Essa mãe tem um filho que é uma criança trans, segundo ela. Principalmente porque essa ideia é sustentada por uma junta médica do Hospital das Clínicas em São Paulo. Hoje essa criança tem 5 anos. A mãe trata a criança como se realmente a criança fosse uma menininha. Mas o que mais me impressionou foi o seguinte, é que o médico disse para essa mãe no Brasil que a sua filha tem que começar o tratamento hormonal a partir dos 8 anos. E a mãe, feliz da vida, essa mãe, ela pertence à igreja adventista e ela disse que hoje a igreja tem uma maior aceitação, principalmente ela morava numa cidade pobre do Brasil e ela foi morar justamente em São Paulo para incluir o filho dela nesse meio mais aceitável, principalmente na igreja, porque quem não conhece a doutrina da igreja adventista, ela é um pouco rígida, principalmente referente às questões progressistas. Foi no passado, porque hoje já está aí a situação como você está vendo. Segundo a mãe, ela jamais poderia permitir o filho dela, que nasceu biologicamente homem, crescesse como um homem de verdade, porque já que ela era uma menina, ela tinha que ganhar as características de uma menina. E através do que ela ia ganhar isso? Através dos tratamentos hormonais. Eu questionei a ela se ela ouviu falar de algum paciente, de outra pessoa que teria passado por essa situação e que tivesse tido um final feliz. Ela disse que não conhecia ninguém. E eu perguntei também se ela sabia dos efeitos colaterais disso. E ela também disse que não sabia. E assim, mesmo assim, o filho dela, aos 8 anos, vai passar por tratamento hormonal. Daqui a 3 anos, eu acredito, isso vai acontecer. No entanto, a gente ainda tem a oportunidade de conscientizar tanto essa mãe quanto tantas outras mães para os perigos que isso pode ser para a vida de uma criança. E essas narrativas têm fundamento teórico, principalmente de pensadores como Michael Foucault ou Judith Butler. Se vocês estudarem como foi a vida deles, aí vocês vão ter ideia do porquê eles escreveram esse tipo de coisa. Então, logo logo eu vou publicar meu livro e você vai ter uma ideia melhor para você combater isso. Eu não estou dizendo que não existe pessoas com problemas de disforia de gênero. O que eu estou questionando é esse padrão de tratamento hormonal que só tem causado muita dor em muita gente. E olha que eu não estou falando de pouca gente não. Muita gente de verdade, principalmente em pais e também os adolescentes que têm o seu corpo todo deformado por essas drogas. Mas você ouviu algum militante LGBTQZ aí se importando com a saúde das pessoas trans? Ou dos homossexuais? Não, eles só querem promover a agenda dele.
Como Gayle Erb disse uma vez, o objetivo deles não é em si a pessoa, mas sim uma agenda política. Então você ainda pensa que essas pessoas estão realmente preocupadas com a sua sanidade? Ou você gay, ou você trans? Não, elas estão preocupadas justamente pelos objetivos políticos dela de poder. E nos vídeos futuros você vai se conscientizar ainda mais de como funciona toda essa estrutura aí socioconstrutivista, ou do marxismo cultural, ou esse agente aí LGBTQZ. Até porque a maioria deles não sabe nem o que eles estão falando ou defendendo, tá bom? Tchau!